Olá, amigos ouvintes do canal do YouTube Wanda Barros, a turma do grupo do WhatsApp, Reflexões para um Dia Feliz. Estamos aqui para dar continuidade à exploração da obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo de número 15, que o título é Na Imprensa. Ele vai nos orientar como é que nós devemos nos portar, escrever, colocar no papel os preceitos da doutrina espírita, com todo cuidado de não deturparmos as palavras, as parábolas, as orientações dos espíritos superiores. E ele começa assim: na imprensa devemos escrever com simplicidade e clareza, concisão e objetividade, esforçando-se pela revisão severa e incessante quanto ao fundo e à forma de originais que devam ser entregues ao público. Responsabilidade, eu volto a dizer, é gigantesca, ou na fala, ou na escrita, ou nos vídeos. A responsabilidade é gigantesca quando se trata do assunto espiritismo, espiritualidade, palavra do Cristo, independente da religião. Nós vamos falar, disseminar a palavra do Cristo. Nossa responsabilidade é tamanha que todo cuidado é pouco. Continuando, o patrimônio inestimável dos postulados espíritas estão empenhados em nossas mãos. Empregar com parcimonia e discernimento a força da imprensa, não atacando pessoas e instituições, para que o escândalo e o estardalhaço não encontrem pastos em nossas fileiras. O comentário desairoso desencadeia a perturbação. Você imagina nós fazermos comentários que magoa, que machuca, que atinge o público, usando o Espiritismo, usando a palavra do Cristo. Você imagina como nós nos complicamos, como nós desviamos das nossas obrigações, do que nós fomos encaminhados a fazer, né? Então, cuidado, vamos ter muito cuidado. Selecionar atentamente os originais recebidos para a publicação, em prosa e verso, de auditores encarnados ou de origem mediúnica. Não é porque eu recebi uma prosa, um verso, um trecho de um médium ou de alguém de autoridade dentro do Espiritismo que a gente vai divulgar sem primeiro ler, reler e verificar a veracidade, o conteúdo, se vai atingir alguém, se vai machucar alguém, se está dentro dos preceitos das leis do Pentateuco, tudo isso é necessário. Continuando. Voltando aqui no parágrafo, selecionar atentamente os originais recebidos para a publicação, em prosa e verso, de auditores encarnados ou de origem mediúnica, segundo a correção que apresentarem quanto à essência doutrinária e à nobreza da linguagem. Sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição. Sistematicamente, despersonalizar ao máximo os conceitos e as colaborações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo o interesse dos leitores. O personalismo estreito ensombra o serviço. Purificar quando não se puder abolir. O teor dos anúncios comerciais e das notícias de caráter mundano.
A imprensa espírita e cristã representa um veículo de disseminação da verdade e do bem. Esse título, esse capítulo é bem pequenininho, mas ele é rico, né? Quando ele fala da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, de como nós devemos tomar cuidado em não disseminar assuntos que nós não tenhamos certeza absoluta da fonte, tomarmos cuidado que ao recebermos uma informação, um texto, um escrito para ser colocado na imprensa, é preciso analisar com cuidado todos os ângulos, sempre lembrando da nossa humilde capacidade, da nosso humilde posicionamento, que somente somos instrumentos da espiritualidade. Nós não temos nenhum mérito em relação àquela escrita, apenas vamos colocar no ar, ou vamos colocar em um texto, um livro, uma revista, mas no momento em que eu coloco um texto ou um livro, algo escrito sobre espiritismo, e que eu assino embaixo como eu fiz a escrita, como eu transpus, apesar de ter o autor fulano de tal, mas eu coloquei no livro, a responsabilidade talvez seja até maior do que quem escreveu, porque quem vai divulgar sou eu. Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado. E aí, dentro desse texto da imprensa, ele se refere ao versículo 2 de Timóteo, que é o capítulo 3, item 16, que é um dos textos fundamentais do Novo Testamento sobre a natureza da Bíblia e a redação mais comum na versão. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Qual o significado e o propósito desse texto do versículo de Timóteo? O significado, de acordo com o texto bíblico e análises teológicas, o versículo destaca 4 funções essenciais da Escritura: ensinar, repreender, corrigir e instruir. Ensinar significa transmitir a doutrina e a verdade sobre Deus e a vida cristã. Repreender, redarguir, confrontar o erro e o pecado no comportamento ou na crença. Corrigir significa oferecer o caminho para a restauração e o retorno ao que é correto. Instruir em justiça significa educar o fiel para viver de acordo com a vontade de Deus. A origem divina é o termo grego utilizado para inspirada por Deus, que significa literalmente soprado por Deus, ou proveniente do fôlego de Deus. Isso indica que, embora escrita por homens, a Bíblia tem sua origem última na revelação divina. Ele complementa o pensamento afirmando que o objetivo dessa instrução, que o fiel seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E assim, nós encerramos o nosso encontro de hoje, lembrando de nós que precisamos analisar com cuidado todo o texto que recebemos para nós prescrevermos, porque a responsabilidade de quem me entrega o texto não é maior do que a minha responsabilidade em prescrever esse texto em um jornal, em uma revista ou em um livro. Como eu falei, talvez a nossa responsabilidade de quem prescreve
né? E assim não fui eu que prescrevi, fui eu que divulguei. A responsabilidade talvez seja bem maior de quem me entregou o texto, tá certo? E assim nós agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, entendendo como nós devemos disseminar a doutrina espírita através dessa obra de conduta espírita maravilhosa, intensa em conhecimento e em explicações que nós precisamos analisar, refletir e tentar, da melhor maneira possível, seguir os parâmetros da nossa obra. Muito obrigada, espiritualidade amiga, por estar conosco, nos dando essa orientação, nos conduzindo nesse trabalho. E agradecer também aos nossos ouvintes, pessoal do YouTube, pessoal do grupo Reflexões para um Dia Feliz. E dizer para vocês que a minha alegria de estar aqui, dividindo com vocês essa leitura, esse estudo dessa obra, me deixa muito feliz, muito agradecida. Nós já vamos entrar estamos na 15ª e já somos 58 inscritos no canal. Vamos já chegar a 60. Não deixe de disseminar nossa conversa, multiplicar, né? Dar seu like, fazer seu comentário, continuar, né? Fazer essa continuidade, não deixar parada essa obra que tanto nos orienta e nos conduz no nosso dia a dia, nosso comportamento de espíritas. Fiquem todos com Deus. Nossa Senhora cubra todos vocês com o manto sagrado. Nós estamos no mês mariano, né? Findando o mês mariano, e ela está a vapor conosco, como sempre, não nos abandona nunca. Nossa mãe querida e amada, Maria. Até a próxima.